Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Amanda Baragiola e eu resolvi começar essa playlist aqui no nosso canal do Universo Místico pra estar trazendo sempre um papo sobre autoevolução, expansão da consciência, autoconhecimento, fé, espiritualidade, quebra de paradigmas sociais e culturais e de vez em quando um outro assunto polêmico aqui pra gente desconstruir, beleza? E a ideia com essa playlist é que justamente a gente possa transcender, evoluir e expandir a mente coletivamente, certo? Então, eu não quero que vocês entendam nunca isso daqui como uma verdade absoluta, muito pelo contrário. São um compartilhamento das minhas ideias, dos meus pensamentos, do meu próprio processo de autoconhecimento, para que a gente possa evoluir juntos, transcender e cada vez mais buscar a nossa verdadeira essência, buscar a nossa melhor versão, buscar ser quem a gente realmente é, sem todos esses paradigmas e todas essas imposições sociais e culturais que nos foram impostas desde a infância, beleza? E para esse primeiro vídeo, a ideia é justamente essa, para que a gente consiga começar um papo levantando questionamentos sobre as nossas verdades, sobre as verdades que a gente anda vivendo, certo? Recentemente eu até falei sobre isso lá no Instagram e eu acho que é um bom começo aqui para essa playlist no YouTube, beleza? E quando eu tava pensando sobre isso, me fez voltar um pouquinho na minha própria história, em quando eu comecei o meu processo consciente de autoconhecimento, certo? E eu lembro que teve uma pergunta, um questionamento que foi fundamental para que eu começasse a mergulhar em mim mesma e que eu começasse a viver todo esse processo que eu vivi e que eu vivo hoje como escolha, né, que é de me conhecer cada vez mais. E esse processo ele começou em 2018, quando eu cheguei para minha psicóloga, e eu lembro de chegar com a seguinte afirmação barra questionamento. Eu lembro que eu cheguei, Gabi, é o nome da minha psicóloga, e Gabi, eu queria entender o porquê que eu tenho todos os motivos para estar feliz e eu me sinto infeliz. E na hora que eu falei aquilo na sala de terapia, foi um choque até pra mim mesma. Eu mesma que tava falando aquilo, fiquei em choque, digamos assim. Eu peguei e pensei, putz, olha o peso dessa frase, né? Tipo, por que que eu me sinto infeliz, sendo que eu tenho todos os motivos do mundo pra estar feliz? E ali começaram esses questionamentos. Tá, Amanda, mas o que são todos esses motivos que você tem pra ser feliz? E foi ali que eu comecei a entender que todos esses motivos que eu tinha para estar feliz, nenhum deles era meu. Nenhum deles foi uma escolha consciente minha, digamos assim. Nenhum deles era o meu padrão de felicidade. Na verdade, eram apenas condições básicas, digamos assim, que as pessoas, né, que o meio que eu vivia definia como felicidade, mas que para mim não fazia nenhum sentido. E obviamente por isso que eu não me sentia feliz, porque aquilo ali não era o que eu considerava, digamos assim, a felicidade, porque eu mesma não me conhecia e eu não sabia a resposta dessa pergunta, digamos assim, do que era a felicidade para mim. Eu não, naquele momento, na verdade, em 2018, eu estava completamente perdida e eu não sabia nem quem eu era. Por isso que eu comecei essa busca por mim mesma e esse foi o principal ponto de partida. Esse foi, na verdade, o ponto de partida, né? Quando eu comecei a me questionar sobre isso, por que que eu deveria estar feliz sendo que nada daquilo que estava ao meu redor me fazia feliz, né? E eu fui começando a ver todos os padrões que eu estava repetindo e coisas que eu estava vivendo, escolhas que eu estava fazendo que eram sempre no piloto automático, que na verdade eram é, é, coisas impostas a mim de inúmeros lados e que eu apenas reproduzia e que eu apenas ia repetindo aquilo ali porque me diziam que era aquilo que era o correto, porque me falavam que aquilo que deveria ser feito. E quando eu falo me falavam, não é uma questão de pessoas próximas nem nada do tipo, também tinha, obviamente, mas é muito mais social e culturalmente. É quando eu me dei conta, eu estava apenas reproduzindo o padrão que a sociedade queria. Isso englobava tudo, englobava o padrão de beleza que eu deveria estar, englobava o corpo que eu tinha que manter, englobava a roupa que eu tinha que vestir, a profissão que eu estava escolhendo, a profissional que eu ia ser, a esposa que eu deveria ser naquela época que eu era casada, a mãe que eu tinha que ser, a filha, a amiga. E aí, quando eu fui
começando a me dar conta, eu tava sendo tudo que os outros queriam. Eu tava sendo, tipo, literalmente a boneca perfeita na mão de todo mundo. Então, tudo aquilo que me era pedido, eu fazia. Tudo aquilo que me era solicitado, eu atendia prontamente. Tudo aquilo que, não, faz aquilo ali que vai dar bom, que é assim que tem que ser, eu tava fazendo. E aí chegou no momento que eu tava apenas sobrecarregada das expectativas alheias, das projeções alheias e saturadíssima porque nada daquilo ali tinha sido uma escolha consciente minha. Como eu falei, eu estava apenas num piloto automático, aceitando tudo que vinha do externo e sendo aquilo que queriam que eu fosse. E durante muito tempo da minha vida eu vivi nesse padrão. Durante muitos anos eu fiquei apenas reproduzindo aquilo que era pedido, sem entender o que estava acontecendo com a minha vida, sem entender o que eu estava fazendo da minha vida, sem saber ao menos o que é que eu realmente queria da minha vida. E quando esse questionamento veio, foi quando eu comecei a falar: não, peraí, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, porque eu tô sendo tudo que me foi ensinado a ser, eu tô sendo tudo que teoricamente eu deveria estar muito feliz em ser. E não, eu tinha um vazio enorme, eu tinha algo que, um buraco, digamos assim, dentro de mim que nada nem ninguém poderia suprir, porque obviamente não era algo externo, era algo interno. Eram os meus próprios vazios, eram as minhas próprias lacunas, eram a falta de mim mesma dentro de mim que estava me levando para aquele lugar, porque eu estava apenas reproduzindo algo, eu não estava vivendo a minha vida, eu estava apenas sendo mais um robô, digamos assim, na sociedade. E é muito louco quando a gente para analisar isso, porque infelizmente isso não é um caso único e particular que aconteceu comigo. Não, isso é um caso que acontece diariamente com praticamente todo mundo, não é mesmo? E é muito louco porque a gente vem percebendo, né? E a gente, quando eu falo, tipo, eu falo muito isso no meu grupo de amigos, e a gente, toda vez que a gente conversa, quanto estamos nos desumanizando, né? A sociedade, ela vem impondo tantas coisas desde a nossa infância e colocando a gente em padrões e caixinhas desde sempre, que quando a gente percebe, não existe mais nada humano no ser humano, né? É como se transformassem a gente em máquinas, apenas que fazem aquilo que é pedido para fazer. E é muito fácil entrar nesse looping de apenas reproduzir o que a sociedade te pede, porque eles fazem tudo para isso, porque as referências externas para que você se mantenha nesse padrão de repetição é muito maior do que pessoas e do que referências falando, cara, olha para dentro, busca a verdade aí dentro, se conhece, procura a tua essência, né, para saber e para fazer as tuas escolhas, não. Na verdade, a gente é ensinado desde pequeno que a gente tem que estudar, aí você sai da escola, você vai para uma faculdade, porque é a faculdade que vai te dar a felicidade e a abundância financeira que você precisa, e aí você também tem que casar, e você tem que ter filhos, e você tem que ser hétero, e que você tem que ter um padrão de corpo perfeito, e você tem que estar dentro de todos os padrões daquilo ali que te ensinam sempre, né? Então, são inúmeras construções sociais que são apresentadas pra gente como a única verdade, como a única forma de você ser alguém na sociedade. Então, se você não está dentro desse padrão, você não serve. Se você não se formou, você não é um bom profissional. Se você não casou, nossa, tem alguma coisa errada com você. Se você não segue o que eles te colocam como o que deveria ser a maternidade ou a paternidade, você também não serve para essa sociedade. Se você, enfim, se teu grupo de amigos é esquisito, digamos assim, isso também não serve. Se você não tá dentro de uma X religião, significa que você não tem nada de espiritual dentro de você. Assim como dentro de inúmeras religiões também existe um preconceito enorme e como é que eu posso falar? Uma construção social e cultural do que é certo e errado sobre a sua fé. E, cara, e a gente vai crescendo e a gente vai simplesmente reproduzindo isso sem se questionar. Porque nas próprias escolas não é levantado esses assuntos,
Porque no meio dos teus amigos, muitas vezes, não se quer falar sobre isso porque gera briga. Porque no meio familiar, nossa, qualquer tipo desse questionamento é a Terceira Guerra, a Quarta Guerra Mundial, não é mesmo? Então a gente vai apenas reproduzindo e vai se limitando a falar cada vez menos e externalizar cada vez menos esses questionamentos, até mesmo para evitar brigas, para evitar conflitos, para evitar contratempos, digamos assim. E aí, quando você percebe todos esses questionamentos que são extremamente saudáveis e que são necessários para a construção de quem você é de verdade, eles passaram em branco. Você aterrou eles, você pegou, guardou todos, colocou numa caixa e deixou lá, embaixo da cama. E quando esses questionamentos eles não são levantados, você apenas vai seguindo aquilo que as pessoas mais próximas, né, geralmente falam. Então, geralmente vem pai, mãe, familiares, aqueles melhores amigos, a escola, governo. E aí você vai só reproduzindo e quando você vê, quem é você? As escolhas que você fez, elas são realmente suas? Entendeu? Tudo que você vive hoje foi porque você realmente escolheu? Você se permitiu se questionar se aquilo fazia sentido para você? Você se permitiu pensar sobre cada escolha dessa que você fez na sua vida? Ou você, assim como eu, lá em 2018, só estava vivendo no piloto automático, só estava reproduzindo tudo aquilo que chegava até você, só estava se sobrecarregando das expectativas e das pressões externas e sobrevivendo num universo pautado em coisas e opiniões externas? Porque, como eu falei, eu vivi muito tempo nisso. E aos poucos eu fui me desconstruindo disso em inúmeros graus, em inúmeras áreas da minha vida. E é um processo que depois que você começa, você realmente quer expandir para tudo na sua vida. Porque você, a cada nível de consciência que você chega, você vai percebendo o quanto é bom estar consciente. E essa consciência, ela só começa com questionamento. E é justamente para isso que esse canal tá aqui. É justamente para isso que eu tô criando essa playlist, para que a gente possa cada vez mais conversar sobre isso, para que a gente possa se questionar, para que a gente possa questionar verdades que são ditas como absolutas. E eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de deixar aqui é justamente essa, tipo, até aqui, as escolhas que você tem feito, elas são conscientes? Você acha que tudo que você tem feito hoje, até aqui, na sua vida, foi graças a você? Ou foi por apenas reprodução? Por estar reproduzindo aquilo que te foi ensinado? E mesmo que você esteja reproduzindo o que te foi ensinado, isso te faz bem? De qualquer forma, porque às vezes, beleza, você foi ensinado a isso, mas você tá muito bem onde você tá e faz sentido pra você. E se for isso, que legal. Mas caso não, que tal começar a se questionar e perguntar sobre as suas escolhas? Se perguntar na próxima escolha aí que você tiver que fazer, tipo, pô, eu tô escolhendo isso porque eu quero, ou porque eu quero agradar alguém, ou porque me foi ensinado, ou porque eu acho que é certo, mas se você acha, por que que você acha isso? Então, acho que a ideia é a gente começar a se questionar sobre as nossas escolhas, buscar cada vez mais estar consciente, é buscar cada vez mais se questionar sobre tudo, sabe? E buscar esses processos de autoconhecimento, eles vão conseguir te levar à resposta que eu me fiz lá em 2018, do que é a felicidade. E essa também é uma resposta muito particular, que tem que fazer sentido única e exclusivamente para você. E eu espero que a gente continue esse papo. Deixa aí nos comentários as respostas, caso vocês se sintam à vontade. E num próximo vídeo a gente continua conversando sobre isso. E por enquanto, por hoje,